Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: o Senhor é meu pastor. Você tem colocado o Senhor Jesus como seu pastor? Ou está apegado ao pastor terreno? Com o pastor terreno, algo pode até faltar em sua vida, não é mesmo? Mas o Senhor celestial, sendo o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Nunca nos faltará, em nome de Jesus. Amado, o salmista Davi, no Salmo 23, ele foi bem claro, onde ele diz, ele reconheceu também: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes o pastor terreno, nos deixa faltar algo, não apacenta bem as suas ovelhas, mas o salmista Davi refere-se ao Senhor celestial. Ele fala: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Com certeza, quando você coloca o Senhor Jesus como seu pastor, nada irá te faltar. Portanto, coloque isso na sua cabeça. O que não se faz bem, amado, não te faz falta. E o que não te faz falta, já não se importa mais, pois o Senhor é o meu pastor. Se ligue, Jesus, minha razão de viver. Amém? O que não pode faltar na vida de um servo do Senhor? Primeiro, santificação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeira coisa que não pode faltar é a santificação. Ele nos regenera, Ele nos transforma e Ele nos santifica. Amém? Amado, uma boa tradução para esse versículo poderia ser: o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Seria essa outra tradução que se diz a mesma coisa. Há pessoas, amado, que têm muito e sentem falta de algo, enquanto outros com quase nada sentem satisfeitos, não é mesmo? Eu já relatei sobre isso aqui, lá no Salmo 127, onde se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, o Senhor não está preocupado se você está morando em um casebre ou em uma mansão. Existem pessoas que moram em mansões e não andam satisfeitos. Sente falta de algo, sente falta da presença de Deus. Enquanto os outros moram em barracos e têm a presença de Deus e sentem-se satisfeitos. Ou vice-versa. A diferença não está no barraco nem na mansão. A diferença está na presença do Senhor. Amém? Davi disse essas palavras expressando o sentimento de gratidão que Deus lhe dava, no mesmo modo que cuidava das suas ovelhas, não deixando faltar nada. Assim também Deus cuida de nós. Davi apacentava ovelhas. E lá ele enfrentava. Ele relata que ele enfrentou ursos, enfrentou leões, mas era o Senhor que estava com ele. Ele reconheceu isso. Quando Jesus, amado, é o nosso pastor, sentimos satisfação interior e tudo fica bom. Quando Jesus, porque nada nos faltará com ele. Temos a água da vida que nos sacia e o pão da vida que nos sustenta. João 4,14. Jesus, ele é o pão da vida, ele é a fonte de água da vida. Então, quando Jesus está na nossa direção, não irá faltar nem pão, nem água espiritual para as suas ovelhas. O que está faltando? Vamos aprender um pouco sobre algumas coisas que não podem faltar em nossas vidas. Primeiro, o maná. O que é maná? Maná é o alimento, é a palavra. A palavra de Deus é o alimento. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é o alimento, ela é o maná. Josué 5,12 diz: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. O maná, segundo a Bíblia, descia todos os dias e alimentava aquele povo, até que eles foram
para a terra de Canaã e eles foram plantar e foram colher. Mas durante os 40 anos que eles estiveram no deserto, eles foram alimentados pelo maná que caía do céu. Então o Senhor estava apacentando ele, Deus estava apacentando aquele povo. Não faltou água, não faltou maná, não faltou uma nuvem para aquecer durante o frio. Enfim, Deus supriu tudo na vida deles. A palavra de Deus, amado, ele é o alimento que sustenta nossas vidas. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. O povo de Deus, amado, enquanto caminhava no deserto, recebia do Senhor todos os dias o maná para ser seu alimento diário. Todos os dias. O maná nunca faltou. 40 anos. Somente quando entraram na terra prometida, eles comeram dos frutos da terra. Então o maná parou de chover sobre eles, pois não estavam mais no deserto e não seria mais necessário. Ali cada um foi plantar e colher. Amado, e quando estivermos caminhando nesta terra, simbolizada pelo deserto, precisamos nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus, espiritualmente. Só quando chegarmos a Canaã celestial, no novo céu, na nova Jerusalém, poderemos comer do manjar das bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 19, 7 e 9. Enquanto nós permanecermos neste mundo tenebroso, onde jaz o maligno, irá faltar o nosso alimento carnal. Mas não irá faltar o alimento espiritual quando o Senhor for o pastor da nossa vida. Amém? Do mesmo modo, amado, que nos alimentamos todos os dias, também precisamos de uma porção diária da palavra de Deus para nos fortalecer espiritualmente. Precisamos estar buscando todos os dias na palavra de Deus o nosso alimento espiritual. Quando o cristão fica sem se alimentar, ele vai enfraquecendo e corre risco de adoecer ou morrer espiritualmente. Ele vai enfraquecendo por falta do alimento espiritual. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Se tem, ó, amém, continue alimentando diariamente. Se não, precisa buscar. Senão você irá ficar desnutrido espiritualmente. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é a fonte de água da vida. Tem que se alimentar do pão e da água. Amém? A Bíblia, amada, é como um alimento que te sustenta. Coma a Bíblia. Coma a Bíblia. Para você fortalecer espiritualmente. Amém? Fogo. Espírito Santo. Levítico 6, 12, 13. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. Aqui está falando do fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar habitado no servo do Senhor, no cristão. Se ele não estiver aceso, apagado, dá legalidade ao inimigo. E ele vem e habita no lugar do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo habita na pessoa, o espírito imundo sai, fica por lugares áridos, procurando repouso, um lugar onde repousar. E ele voltando, enquanto a casa é vazia, ele vai lá e chama mais 7 e habita. Ou seja, se o Espírito Santo apagar, é como uma brasa fora do fogo. Ela se apaga, ela vira carvão, depois vira cinza. Assim é a pessoa que não tem o Espírito Santo habitado nele. É a pessoa que não é apacentada por Jesus. O fogo, amado, é símbolo de luz, de força, de energia, de calor e vida do Espírito Santo. O fogo simboliza o Espírito Santo. Nós temos que estar com a chama do Espírito Santo acesa em nós. Amém? A oração. A oração é como a lenha que mantém acesa essa chama no coração. A oração é um combustível que vai te fortalecer
que vai deixar o Espírito Santo aceso na vida de uma ovelha do Senhor Jesus. A igreja, amado, é a lareira onde cada pessoa é uma brasa, de maneira que um irmão aquece o outro irmão. Como eu falei, é como uma brasa. Uma brasa, com mais uma brasa, com mais uma brasa, com mais outra brasa, aquecem e formam lareira, formam chamas do Espírito Santo. Mas quando ela se afasta, ela se apaga. Já percebeu a pessoa quando deixa de frequentar uma congregação? Ela vai esfriando, aos poucos, até se transformar em um carvão ou em cinzas. Amado, quando a pessoa começa a faltar de culto, não tem disciplina na oração, vai se enfraquecendo aos poucos e apagando. Quando percebe, amado, já está morna ou até mesmo fria. Portanto, não deixe a chama do Espírito apagar na sua vida. Não deixe a chama do Espírito apagar na sua vida. Que ele permaneça aceso, com o Senhor Jesus sendo nosso pastor e nos apacentando. Tem pastor que não apacenta ovelha, não é mesmo? Então o Senhor Jesus ele apacenta. Você tem mantido acesa a chama do Espírito? Se tem, amém, continue. Se não, procure se aquecer juntamente dos demais que têm buscado. Vestes limpas. Vestes limpas fala de santificação. Você está sendo separado daquele povo que não tem as vestes limpas. Eclesiastes 9:8 diz que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Você tem sido desse jeito? Você é uma ovelha desse jeito? Que as vestes estão limpas e que o azeite continue sempre sobre a sua cabeça. O azeite também representa o Espírito Santo. As vestes brancas também representam o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais irá habitar com as vestes sujas. Isso aí está falando espiritualmente. A esse, amado, simboliza na Bíblia a prudência da pessoa. A pessoa tem que ser prudente sobre isso. Uma pessoa preparada devia estar bem vestida. José foi condenado por não ter como explicar sua inocência, pois foi encontrado sem suas vestes. Os irmãos de José tiraram as vestes dele. Quando o povo de Deus foi sair do Egito, amado, Deus mandou que eles estivessem vestidos e calçados, prontos para sair do Egito. Todos os anos, Ana, mãe de Samuel, fazia uma veste nova para seu filho servir ao Senhor no templo. Para você ser ovelha do Senhor, Ele vai te suprir. Agora você também tem que colaborar. Não pode fazer as coisas relaxadamente. Tem que ser de acordo com os princípios dele. O mundo, amado, o mundo procura de toda maneira tirar nossas vestes ou manchar a nossa vida. Não é mesmo? Isso aí para tirar da presença do Senhor, que é o nosso pastor, e do Espírito Santo. Jesus voltará para nos buscar. Lá em 2 Coríntios 5:3 diz: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Isso aí está falando das vestes espirituais. O Senhor que nos apacenta, que cuida de nós, Ele irá nos vestir espiritualmente. Nós não podemos estar nus quando for a vinda dele. Se estivermos nus, ficaremos. Quando as vestes sujam, amado, quando é que elas sujam? Quando deixamos de confessar nossos pecados e lavar nossa vida no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica cada um de nós espiritualmente, ele limpa. Você está preparado? Suas vestes estão limpas? Se estiver, amém. Continue com as vestes limpas. Se não, procure lavar suas vestes. Procure purificar o seu sangue através do sangue de Jesus Cristo. Santifique sua vida e se prepare. Se prepare com o azeite da unção. Mateus 25:3-4 diz: as imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas vasilhas, levaram reservas. Você tem reservados? Você tem ido além do necessário? Ou você está fazendo a obra relaxadamente? Assim como aquelas imprudentes, assim como aquelas nécias. Cuidado. O texto de Eclesiastes 9:8 também diz:
Nunca falte óleo sobre sua cabeça. O óleo e o azeite simboliza a energia, o combustível para manter a luz acesa, amado. Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde 5 foram imprudentes, não levando reserva de azeite para suas lamparinas. Já as outras 5 foram prudentes e levaram azeite suficiente para a noite toda. Estava esperando o noivo, mas não sabia que hora ele ia chegar. As que foram imprudentes levaram pouco azeite, só aquele que estava na lamparina. Enquanto as prudentes, elas levaram reserva. Se Jesus não chegar agora, chegar mais tarde, não vai faltar o azeite. E assim ela fez, ela abasteceu as lamparinas, e a hora que o noivo chegou, a hora que Jesus chegou, elas estavam ali. A presença do Espírito Santo é como uma luz interior que aquece o coração do cristão, pode ter certeza disso. Ele é o combustível que impulsiona a sua vida. É Ele que nos aquece, é Ele que nos fortalece. Amém? Como a unção vai acabando? Quando a pessoa se torna relaxada em seu compromisso com Deus. Existem pessoas que vão esfriando aos poucos. Quando menos espera, é como a brasa fora do fogo. Fica se encortando-se em outros irmãos, no pastor ou em outro líder, esperando que dê um pouco de azeite para ele. Você conhece pessoas assim? Ore por mim. Vai para a igreja, ore por mim. Pastor, ore por mim. Não, amado. Quem tem que orar é você. Você pode pedir ajuda coletiva para poder fortalecer, mas você tem que dar o primeiro passo. Você conhece aqueles que se dizem cristãos, que só falam assim, ore por mim. Ore por mim. Né? Não busca o combustível. Mas como as virgens prudentes não puderam dar seu azeite para as nesses, porque iria faltar para ambas, assim também a unção é individual. Busque você mesmo, não fica indo atrás de confinamento, não. Não fica atrás do alimento confinado, não. O pastor não vai poder suprir todos vocês, não. O único pastor que pode suprir a todos é o Senhor Jesus, conforme o Salmo 23. A unção, amado, falta quando a pessoa deixa de orar. Ele ora só quando precisa. Isso é, quando acha que é grave, quando acha que já é impossível. Não, nós temos que orar da maneira possível e da maneira impossível. Como as virgens que deixam para comprar azeite quando acabasse. Tem gente que é assim. Você deve buscar unção para a sua vida e nunca deixar o azeite faltar, nem ficar dependente de oração de outros. Eu conheço aquela ditado que diz assim, ó. Eu oro por você, ficamos combinados assim. Eu oro por você e você ora por mim. Isso aí está certo. Agora você querendo que os outros fiquem orando por você, amado, abre a sua boca. Abre o seu coração, começa a orar, começa a buscar. Não fica dependente de pastor, de irmão, de obreiro. Não. Dá o primeiro passo, vai buscar conhecimento, vai buscar a palavra, vai ler a palavra, vai se alimentar espiritualmente. Você tem se mantido o azeite da sua vida? Se tem, ó, amém, continue assim. Se não, busca a unção de Deus em todo tempo e fora de tempo. Não deixe sua bênção acabar, amado. Lá em Apocalipse 3:11 diz assim, ó. Venham sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aqui é bem claro. Jesus falou que ele vai vir como um piscar de olhos. Não sabe o dia nem a hora, a gente tem que estar preparado. Ele já nos deu a coroa. No momento que você aceitou Jesus como muito Senhor suficiente da sua vida, ele já te deu a coroa. Agora não deixe que ninguém tome. Esse ninguém aqui é Satanás. Ou alguém usado por Satanás para tirar de você essa coroa. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Continue firme, buscando, confiando. Lá em João 10:10 diz, é bem claro, Deus quer que tenhamos uma vida completa. Por isso Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância. Lá ele fala que o ladrão vem senão para roubar. Ele veio roubar a coroa que você já recebeu do Senhor. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus é bem claro, eu vim para que tenha vida e vida em abundância.
Nós vemos, amado, muitos cristãos que começam com muito vigor e depois vão se enfraquecendo, não é mesmo? Quantas pessoas, você se lembra, começou com aquele vigor, aceitou Jesus, se quebrantou, chorou, buscava, e de repente foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Tudo isso porque ela ficou apegada ao pastor terreno e não ao pastor celestial, que é Jesus. Às vezes ela foi até decepcionada com o pastor terreno. Não apacentou ela do jeito que ela queria que o apacentasse. Ela também não buscou, ela não colaborou. Mas quando ele coloca o pastor celestial, que é Jesus, nada nos faltará. O Espírito Santo, amado, é como um fogo que te aquece. Veste limpa, que mantém preparado para ser abençoado, e a unção que te capacita para vencer. Quem tem o Espírito Santo habitado, ele é purificado, ele é santificado, ele é regenerado, ele é separado, ele é apacentado por Jesus. Portanto, não fique confinado a pastores terrenos, não. Não fique dependente de pastor terreno. Não fica dependente do irmão para ficar orando, intercedendo por você, não. Dá o primeiro passo, você tem que se alimentar espiritualmente. Ore, busque, leia a Bíblia. Coma a Bíblia como alimento. Amém? Não fique confinado a pastores terrenos. O nosso pastor, que nada vai deixar nos faltar, é o nosso pastor celestial. O terreno pode até deixar faltar. Ele pode até deixar de te apacentar. Mas o celestial não. Isto é, quando você o serve. Quando você vive os princípios dele. Portanto, vive os princípios do Senhor. Amém? Nós temos o louvor 100 ovelhas. Jesus apacentou as 100 ovelhas. Mas quando ele foi contar, faltava uma. E ele deixou as 99 presas no aprisco e foi buscar essa uma. E essa uma foi eu. Essa uma pode ser você. Amém? Ele quer apacentar a todos nós. Creio que ele já falou com você através dessa palavra. Hoje, meditar no louvor, eram 100 ovelhas. Onde Jesus estava apacentando e faltou uma, ele percebeu que faltou uma. E ele deixou as 99 e foi buscar essa uma. Essa uma pode ser você, que está fora do aprisco. Eu estava fora do aprisco. Ele foi lá e me buscou. Me colocou junto das demais ovelhas. E essa agora pode ser você. Que você está fora do aprisco. Chame, clama ao Senhor, que Ele irá te buscar. Amém? Vamos meditar nesse louvor, na palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Medite no Salmo 23. Medite nesse louvor.
Essa ovelha que ele foi buscar foi eu. Eu estava ali, tremendo de frio, estava doente, estava no fundo de um poço. E o Senhor foi lá e me resgatou. E colocou junto das 99. E agora Ele quer também fazer o mesmo com você. Basta você abrir seu coração e entregar sua vida a Ele. Eis tua porta e bate, se abrir, entrarei, cearei, farei morada contigo. O Senhor quer te buscar, Ele quer te apacentar. Ele quer te resgatar do meio dos lobos e trazer para as ovelhas. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço. Te agradeço, Pai, por ter me resgatado, por ter me buscado fora do aprisco, onde eu estava gemendo, sofrendo, e o Senhor foi lá e me apacentou. Peço, Senhor, doce amado Espírito, vai de encontrar essa ovelha também que está perdida, que está desgarrada, que está tremendo de frio, que está sofrendo, que está ferida. Que o Senhor venha também apacentá-la, assim como o Senhor está me apacentando. E que ela venha, Pai, reconhecer e ficar no meio do teu aprisco, protegida por Ti, guardada por Ti, alimentada por Ti. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, está fazendo. E creio que muito será feito por cada um de nós. A Ti, toda a honra, toda a glória, já está em Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Um dia eu também estava como uma ovelha desgarrada, ferida, machucada, sofrendo. Estava dentro de um abismo. E Jesus foi lá e me resgatou. Me tirou do império das trevas e me trouxe para a luz. E me colocou no meio do aprisco dele. Eu andava no meio dos lobos. Perdido, ferido. Aí Ele me resgatou. E assim Ele quer fazer também com você. Se você ainda não foi resgatado, abra seu coração, deixe o Senhor te apacentar. Coloca Ele como seu pastor. Não olhe para o pastor terreno, não. Olhe para o pastor celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. Davi reconheceu que o Senhor estava ali com ele, apacentando aquelas ovelhas. Viu um urso, ele foi lá e venceu aquele urso. Viu o leão, ele também venceu o leão. Depois ele venceu o gigante Golias. Mas sabendo que não foi a força dele, foi a força do pastor que estava com ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, deixa Jesus na sua vida. Deixa Deus na sua vida e o mais Ele fará. Amém? Lembre-se que Jesus nos ama, Satanás nos odeia, e Satanás jamais irá permitir que você venha estar no aprisco, juntamente com as ovelhas do Senhor. Ele quer deixar no meio dos lobos, sendo ferido, maltratado, escravizado. Portanto, venha para o aprisco do Senhor. E tem um maná todos os dias, um alimento espiritual. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre.